Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor José de Geografia e a gente vai conversar hoje sobre relevo, os tipos de relevo que nós temos no Brasil. Tá? A primeira forma de relevo que a gente vai conversar são os planaltos, que são formas de relevo que apresentam superfícies mais ou menos planas, geralmente acidentadas e irregulares. O que significa isso? Quando a gente fala em planalto, a palavra planalto já diz um relevo alto e plano. Tem altitudes ali a partir dos 300 metros que vão às vezes passar de 2.000. Esses planaltos eles não são totalmente planos, tá? Muitas vezes eles são recortados por um tipo de depressão que se chama cânion. Daqui a pouco a gente especifica o que é uma depressão. E esse planalto, quando em contato com áreas de menor altitude, como uma planície, acaba então dando origem ao que a gente chama de serras, tá? Os nossos planaltos brasileiros, eles geralmente têm superfícies onduladas. Em alguns casos, nas bordas, como é o caso aqui da Serra do Rio do Rastro, há escarpas. Isto é, degraus no terreno que podem atingir desníveis elevados. Aí está o exemplo que o ser humano tem que fazer com o relevo para poder superar esse obstáculo. É o caso que acontece em áreas denominadas, por exemplo, também de chapadas, que é um grande platô com o topo em forma de chapa. A gente tem exemplo, Veadeiros, a Diamantina, Guimarães, a Chapada da Mesas. Também há planaltos, né, caracterizados por relevos mais acidentados, como esse caso aí da Serra do Rio do Rastro, na borda de um baita de um planalto. Denominados serras e morros, especialmente nas proximidades dos litorais e divisa entre dois planaltos distintos. Tá? Quando a gente fala em morro, tá? A gente está falando de uma pequena elevação no terreno. Muitas dessas regiões preservam suas características naturais e apresentam paisagens de grande beleza, ou seja, o relevo ele divide espaço com a vegetação, com o clima, com a hidrografia. Com isso, né, atraem turistas que procuram um contato mais próximo com a natureza. Isso se chama ecoturismo, tá? No turismo em áreas de Planalto vem se desenvolvendo nos últimos anos. É um fator importante, né, para a conscientização ambiental, proteção do lugar, tanto das pessoas que viajam quanto daquelas que vivem nos lugares visitados, tá, já que eles têm acesso e usufruto dessa atividade econômica, tá? Porque quando os cuidados com a natureza são tomados, há menos impacto ambiental e gera renda para a população. Agora vocês estão vendo aí um planalto e um pico. Esse pico é chamado de Pico Montenegro. O ponto de maior altitude aqui no Rio Grande do Sul, 1.403 metros. Qual o detalhe? Olhem essa parte do relevo. Isso são escarpas que se formam pelo contato desse planalto com o litoral, certo? Agora a gente vai falar de um relevo, tá? A gente vai exemplificar aqui a depressão. O que é a depressão? A depressão nada mais é do que uma área que apresenta uma altitude menor em relação às áreas que estão ao seu redor. Como é o caso aqui, vocês estão vendo esse planalto, tá? E vocês veem espécies de buracos aí. Esses buracos são as ditas depressões que a gente encontra pelo Brasil. As depressões brasileiras, elas são áreas frequentemente que apresentam inclinações suaves, já que são terrenos que já sofreram e continuam sofrendo com forte erosão. E muitas das depressões se estendem a partir das bordas dos planaltos ou das bacias sedimentares. Então, por essa razão, recebem denominações como depressão periférica ou depressão marginal do local onde ocorre. Tanto é que no Rio Grande do Sul a gente chama aqui de depressão periférica, a depressão que a gente encontra entre o que a gente chama de Planalto Meridional e o Planalto Sul-Rio-Grandense. Outras tantas depressões acompanham os cursos e vales dos grandes rios, recebendo denominações como Depressão do Araguaia, do Tocantins ou do São Francisco, no caso do Brasil. No Rio Grande do Sul, nos planaltos, eles são recortados, como eu tinha comentado com vocês, é comum encontrarmos o que a gente chama de cânions. Cânions são vales, e vale é uma depressão que
é preenchida por água. Já as planícies, pessoal, são formas de relevo que a gente denomina de relevo baixo e plano, chegam ao nível do mar, por exemplo, e elas representam a menor área ocupada entre os 3 compartimentos do relevo brasileiro. Lembrando que os outros 2 é o Planalto e a Depressão. Ocorre em uma faixa junto ao litoral, geralmente, e ao longo das margens de alguns rios, como o Rio Amazonas, e na região também do Pantanal Mato Grossense e nas margens do Rio Araguaia. As regiões de planície, principalmente aquelas que acompanham o leito de grandes rios, como a planície do Rio Amazonas e a planície do Pantanal, que é a questão ali do Rio Uruguai, estão sujeitas a inundações periódicas. Então, assim, pessoal, aí a gente acaba então tendo bem resumido as formas de relevo que a gente encontra em nosso país. Lembrando, o Brasil ele está longe de bordas de placas tectônicas, o que já diz muita coisa, e principalmente ao fato do país não ter uma outra forma de relevo que a gente denomina como montanha. Certo, galera? Curte aí, compartilha. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula e um forte abraço.